Legal, pois vamos começar? Vamos lá, né? Então, gente, boa noite. Boa De noite. vocês, né? Desde já eu já queria agradecer também aos nossos parceiros que contribuíram, né, divulgando esse momento, um momento muito importante, principalmente para quem é da educação, para quem ama a educação, para os pais, para a família, enfim, agradecer às escolas, os institutos, os espaços que nos apoiaram, né, estão nos apoiando, né? Desde já deixo aqui a nossa gratidão em nome do SESC, certo? E aí eu vou apresentar para vocês a nossa mediadora, né, a Lena Jorgelina Arcanjo. Ela que é pedagoga, né, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ela também é terapeuta, né? Ela também tem especialização em gestão escolar e é técnica aliás, ela é supervisora lá na Escola Educasesc, né? Supervisora do Preveste e também da formação. Então, um prazer muito grande dividir este momento com você, viu, Lena? Que bom, e deixa eu apresentar minha companheira de trabalho também, né, a Gerliane. A Gerliane é pedagoga também pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. É contadora de história, uma brilhante contadora de história, né, que alegra as crianças lá da escola, que legal, e de outras escolas também. Ela é técnica da formação continuada de educadores e está concluindo a pós-graduação dela em gestão escolar. E aí a gente vai fazer esse bate-papo, né? Algumas perguntas eu vou direcionar a Gerliane, algumas perguntas a Gerliane vai direcionar para mim. Pronto. E aí, quem quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí registrado, que lá no finalzinho, se der tudo certo, der tempo, aí a gente vai responder todos, tá bom? Muito obrigada. Então, nós vamos lá dar início, certo? E aí, eu já começo, Lena, falando assim a respeito desse momento, né? É um momento único que nós estamos vivendo, né? Nunca imaginamos passar por isso e aí cair assim nas nossas mãos, de repente, tudo muito rápido e a gente ter que mudar totalmente nossa realidade, né? De ensino, né? De aprendizagem, principalmente. E aí eu queria saber de você qual é o principal desafio e objetivo desse formato de educação remota, né? Essa educação online. E também a EAD. Eu queria que você falasse um pouco. Pronto. Bom, gente, boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês online, nesse formato que tem sido tão comum, né, para a gente nesse tempo atual. Então, vamos falar, né, desses objetivos e desses desafios que têm sido inúmeros, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse formato de educação online. Então, eu trago aqui que um dos principais objetivos, eu vou primeiro apresentar os objetivos, né, e aí eu apresento o desafio desses objetivos, que é a construção da aprendizagem, né, e a contribuição com a formação humana. Né? Então, esses são os objetivos, né, da educação. E o grande desafio, né? Como é que eu encontro estratégias para conseguir alcançar, né, a construção da aprendizagem e poder contribuir significativamente no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Né? Então, eu lanço aqui o nosso primeiro desafio, que é encontrar estratégias para conseguir alcançar, né, os objetivos de aprendizagem, né, os processos cognitivos. Né? Então, o objetivo de toda escola, de toda a educação, de todos os professores, de todos os educadores, inclusive das famílias, é a construção do conhecimento. Né? E para que essa construção de conhecimento seja significativa, é preciso o desenvolvimento cognitivo, né, dos alunos. E aí esse é o nosso desafio, né, de como é que a gente encontra estratégias para dar continuidade, para dar sequência a esses desafios, né, num formato online, num formato EAD, num formato mais limitado, né, que a gente tem umas ferramentas mais limitadas, porque quando a gente fala de ferramentas EAD, a gente tem uma ferramenta significativa e importante, mas quando a gente reduz e limita a educação somente a isso, né, aí a gente passa a limitar os processos cognitivos, né, a limitar a construção do conhecimento.
né? Então, Principalmente quando a gente está lidando com crianças, né? Exatamente. Então, esse é o principal desafio, né? Encontrar as estratégias. Mas isso também tem um ponto positivo, que essa busca por encontrar novas estratégias, ela nos faz pensar, ela nos faz sair da nossa zona de conforto, ela nos faz aprender novas formas, aliás, ela nos faz encontrar novas formas de aprender, né? Nos faz buscar novos processos, né? Trabalhar processos cognitivos que estavam acomodados e que a gente saiu da nossa zona de conforto e precisa exercitar, né? Precisa estimular para poder se ajustar a essa atual realidade. Então, inicio com esses desafios, né? Que é tanto da escola, dos professores, né? Das famílias em casa, que é encontrar essas ferramentas, né? E essas estratégias adequadas para estimular o desenvolvimento cognitivo. Né? E assim, dentro desse desafio, a gente sabe que não é só seguir uma sequência de livro, do livro didático, não é só seguir... ligar o computador, começar a interagir com as crianças e dar aula e seguir a sequência do livro didático e pronto, está resolvido. Não é isso, é pensar realmente estratégias, atividades que desenvolvam esses processos cognitivos, né? Que estimulem a construção da aprendizagem. Então, até porque assim... Pode concluir. Não, pode falar. Até porque assim, esse é o momento de não pensar só em ano letivo, né? Mas qual era o nosso objetivo de educador para esse ano letivo? Desenvolver competências e habilidades de aprendizagem. Então, ainda há, sim, essa esperança da gente conseguir desenvolver essas habilidades buscando essas estratégias, né? Exatamente. A gente sabe que é um desafio, mas é possível. E aí eu entro agora com uma pergunta, né, jogando agora a pergunta para a Gerliane, né, dentro desse contexto, né, que temos nossos desafios, né, temos esses desafios que são, apesar de serem desafios, mas a gente está se saindo bem, né, a gente está dando nossos pulos, se rebolando e se ajustando dentro deles. E isso tudo, né? Eu quero saber, Gerliane, se você acha que tem ponto positivo, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo, como é que você vê os pontos positivos disso tudo? Tem, né? Acho que tudo na vida tem os pontos positivos e negativos, né? Depende dos olhos de quem vê, né? E assim, são muitas mudanças, como já tinha dito, em tão pouco tempo, né? Chegou aqui a batata quente na mão e é se virar, né? Exatamente. Mas assim, tem sim, mas a família e a escola tem que ser grandes aliadas para alcançar esses objetivos, né? Que é conquistar a aprendizagem, conseguir a aprendizagem dos alunos, né? Uma aprendizagem significativa. Antes de qualquer coisa, que seja algo significativo, que realmente marque a criança, que a criança realmente aprenda. E para começo de tudo, diante dessa nova realidade de ensino, é preciso se estabelecer, em casa principalmente, uma rotina, né? A criança, ela saiu daquela rotina, né? De manhã vai para a escola, à tarde chega, almoça e à tarde vai fazer uma atividade física ou atividade escolar. À noite já tem outros compromissos com a família, então mudou tudo, né? Se pra gente está sendo difícil, imagina a cabecinha da criança. Assimilar esse monte de informação, de repente, do nada, a gente teve que se distanciar, né? Na verdade, é um distanciamento, não é isolamento, né? Tem essa diferença, né? O isolamento é quando a gente não tem contato com nada e nem com ninguém, né? Ou por escolha, ou por uma necessidade. E aqui a gente está distanciado, né? Temos contato com outras pessoas através das mídias, das ferramentas digitais. Mas a primeira coisa que tem que ser estabelecida é uma rotina. Exatamente. Porque já imaginou? Beneficia, organiza o processo de aprendizagem da criança. Porque quando ela entra numa rotina, ela organiza também o pensamento dela. O pensamento, as ideias, né? Aí
do nada, né, ela mudou totalmente essa rotina que ela tinha, e aí ela vai, fica em casa, acorda a hora que quer, come a hora que quer, estuda a hora que quer. Não, não pode ser assim, né? Tem que se estabelecer uma rotina. Antes ele não ia para a escola, então tem que ter uma atividade, tem que ter um momento da criança estudar, lanchar, uma pausa também. Tem que ter uma pausa para a criança se distrair um pouco, depois retorna os estudos. Mas é preciso ter uma rotina. Não é porque estamos em casa que a gente pode relaxar. Muito pelo contrário, né? E é uma coisa que a criança vai levar para a vida. E a gente sabe para a vida, é um momento de aprendizagem. A gente sabe que o ambiente externo, ele impacta e afeta a criança, né? Então, se aquele ambiente que ela está vivendo tá desorganizado, no sentido de não ter rotina, não sabe a hora de almoçar, não sabe a hora de estudar, não tem a rotina adequada, então isso desorganiza a criança como um todo, né? Então, até ela encontrar um formato de organização da vida dela, do ciclo que ela vive, até ela encontrar a organização dos estudos, né? Ela precisa viver isso também, né? Na família, né? No pensamento. Tudo se relaciona, né? Não tem como separar. A rotina da casa está desorganizada, mas o pensamento da criança está organizado. Né? Pois Nós somos seres holísticos, completos, né? Não tem como desvincular. E a gente tem que lembrar que principalmente nesse momento, a referência da criança é a família. Então, se a família está desorganizada, está sem rotina, para a criança isso não vai ser uma necessidade, nem vai ser problema, e nem ela vai ver problema nisso, né? Porque a própria família tem esse hábito de não manter a rotina, né? Como o Paulo colocou aí, a família conta muito, né, Paulo? Com certeza. Com toda certeza, né? Aí começa de casa, né? E aí também outro benefício são os vínculos afetivos que estão sendo construídos nesse momento, né? Olha quanto tempo, né, a gente passava com a família. Né? Quanto tempo os pais se dedicavam para estar lá um momento de lazer ou de ensinar a tarefa, né? De acompanhar a vida escolar da criança. Nem todos os pais tinham tempo, né? Hoje, talvez alguns não tenham tanto tempo, né? Por estarem ainda trabalhando em home office. Mas tem essa facilidade de acompanhar, de estar presente, de ver o filho assistindo aula, participando, tendo alguma dificuldade, entrando ali em contato com a escola, com a professora. Então, assim, esse vínculo, ele se fortaleceu também. Exatamente. E esse bem-estar é fundamental, né, para a construção do conhecimento. Da aprendizagem do conhecimento da criança. É cientificamente comprovado de que quando a criança está com bem-estar, está emocionalmente saudável, o processo de aprendizagem é mais significativo, né, se constrói mais facilmente. Então, esse vínculo em casa, esse bem-estar em casa, a criança ela pode estar num momento tenso, né, que está vivendo, ela pode ter noção e conhecimento de tudo isso que está acontecendo, mas ela sentindo a segurança em casa, o amor dos pais, o afeto, isso vai ser resolvido mais facilmente, né, para o emocional dela. E até porque o processo cognitivo, pode dizer, já. Exato. Até porque ninguém se preparou, né, para esse momento. Exato. Nem o próprio currículo da escola. Exato. Ninguém estava esperando. Todos tiveram que se readequar. Pronto. E foi um momento, como você disse, da gente se reinventar, a gente se recriar. É um momento novo para os gestores, para os professores, para a família, para a escola. Então, assim, não é porque mudou tudo que a gente vai relaxar. Muito pelo contrário, né? É tempo da gente se unir as nossas forças por um bem maior. E, assim, benefícios, são vários os benefícios, né? Que a gente tem aí com a própria criança, né? Se permitir aprender de um novo jeito, né? De um jeito que ela já gosta, né? Que ela tem interesse. Então, se a criança, né? Ela já tem esse interesse pelas redes sociais, pelas ferramentas digitais. Então, vamos usar isso a favor da aprendizagem dela.
Exatamente. Por que não, né? Até porque hoje é a saída. A gente não está na situação, nós não estamos na situação que estamos por uma escolha, foi uma imposição do momento, né? Então, assim, é a gente usar as ferramentas que a gente tem, né, em prol da conquista desses objetivos. Certo? Exatamente. E assim, falando ainda dessa questão de educação remota, educação EAD, né, aulas online, eu queria saber, Helena, de você, assim, como, né, de que forma e quais são os principais desafios para esse momento que a gente está vivendo? Quais são os principais desafios, principalmente para a educação infantil? Vamos lá, né, os desafios. Na verdade, são inúmeros desafios, como a gente começou falando. Né? Então, vamos pontuar aqui a educação infantil. Né? A educação infantil ela tem uma característica, né, de objetivo principal do processo de aprendizagem é estimular o desenvolvimento das funções executivas, né? Essa base escolar, né, da criança da pré-escola, ela é necessária para formar uma base cognitiva, né, funções cognitivas, conexões neurais, para estar preparados para receberem informações mais complexas mais lá na frente. Então, é de fundamental importância que a criança, o principal desafio é envolver a criança nesse momento, né? Que não tem tantas coisas atrativas, que não é tão lúdico, que não tem como ser tão lúdico, porque as ferramentas são mais limitadas. Então, eu digo que o principal desafio para a educação infantil é manter a atenção da criança e envolver ela, né, nessas atividades online. Né? Não tem sido fácil, né? Eu tenho 2 crianças em casa, né? E acompanho... Experiência própria. Experiência própria, e tenho sobrinhos também, acompanho aí alguns depoimentos de professores. Então, o principal desafio da educação infantil é conseguir a atenção, né, e envolver a criança nesse momento. E o objetivo, né, assim para que eu quero envolver a criança, né, nesse momento, né? Por que eu não deixo a criança sem aula? Por que é importante eu buscar essas estratégias para tentar envolver a criança nesse momento? Porque a criança, nessa fase, nessa idade, ela precisa ser estimulada a desenvolver as funções executivas cerebrais, né, que são habilidades, né, habilidades cognitivas. Né? Então, essas habilidades, elas são básicas, são estruturas neurais básicas que vão fazer total diferença na apreensão de conteúdos futuros. Né? Se eu tiver uma função executiva bem desenvolvida, né? Habilidades neurais, habilidades cognitivas bem desenvolvidas, o meu cérebro, né, o processo cognitivo vai estar mais apto para receber informações mais complexas mais na frente. Então, o principal objetivo da educação infantil é estimular, né, encontrar estratégias, atividades que estimulem, né, esses processos cognitivos, né, essas funções básicas nas crianças. Né? E aí, essas funções executivas, elas são responsáveis pelo foco, né, pela atenção, pelo processo de formação de opinião, pela questão de julgamento, né? Se a criança sabe fazer suas próprias escolhas, de desenvolver estratégias para resolver determinados probleminhas dela, né? De encontrar, dentro do contexto que ela vive, alternativas para se sair de determinadas situações, saber fazer escolhas, né? Então, os processos cognitivos, né? Essas funções executivas do cérebro, na criança, nessa fase pré-escolar, elas têm que ser bem desenvolvidas e estimuladas, né? Para quando ela chegar nesse processo mais complexo de apreensão de leitura, né? De cálculos matemáticos, ela tem essas habilidades cognitivas mais formadas, mais desenvolvidas, para aprender, né, com mais competência, para aprender com mais qualidade, né? Aprender de forma significativa. Né? Aí, por isso que... Não, pode falar, já. É por isso que a gente não pode, né, deixar de
de manter esse estímulo que a criança tinha lá na escola, nas aulas presenciais. De certa forma, a internet está aí, né, para ajudar os pais a fazer essas atividades, né, com as crianças em casa, atividades que para elas podem ser prazerosas e divertidas, mas ao mesmo tempo vai estar lá estimulando, né, o desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento cognitivo dela. Para elas, aliás, é tudo brincadeira, né? Mas ela tá ali desenvolvendo, né? Então não é porque ela não está na escola hoje que isso não pode acontecer em casa. Exatamente. Muito pelo contrário. Aí é necessário essa mediação dos pais. Por isso que é tão importante, nesse momento, a família se unir com a escola, a família se unir com os professores, né? Porque os professores, a escola, eles são responsáveis por planejar, né, as ações, as práticas pedagógicas, né, que desenvolvam essas habilidades, né? Os professores e a escola e esse planejamento, essas práticas pedagógicas são responsáveis por encontrar essas estratégias. Mas agora, nesse momento, quem está fazendo a mediação são os pais, são as famílias. Então, como é que eu posso contribuir para o desenvolvimento, por exemplo, das funções executivas dos meus filhos, se eu não estou ciente de qual é o objetivo da professora, da escola, né, dessas atividades? Então, tem que haver um casamento, né? Tem que haver um casamento dos pais com a escola, dos pais com a família. Né? Hoje mais do que nunca, né? Na verdade, esse casamento sempre teve que existir. Mas agora, como os desafios são maiores, né? Porque os recursos são mais limitados, né? Então esse casamento tem que ser mais presente, né? Entre escola, pais, professores e famílias, né? Os mediadores em casa têm que compreender, né, quais são os processos, né, que estão sendo pensados pela escola. Eu acredito, Lena, que a partir dessa experiência que nós estamos tendo hoje, o olhar da família vai mudar, né, em relação a esse acompanhamento escolar. Né? Que antes acreditava-se, né, por boa parte, que a escola que era responsável, né, somente a escola responsável pela aprendizagem. A gente sabe que não é assim. O universo chama a família participar. A família momento, né? É a base da criança, exatamente, né, a família. Então, como que a gente vai querer que essa criança desenvolva sem o apoio da base, da família? Então, não tem a menor condição, né? E aí, já isso, Paulo. Família e escola é sucesso da aprendizagem. É exatamente isso. E aí, assim, esse é um desafio da educação infantil, mas que também perpassa pelo ensino fundamental, né, que também de envolver as crianças. Né? Quando chegam no ensino fundamental, é mais natural que eles consigam ter mais acesso a essas ferramentas, né? Sintam mais uma autonomia de conquistas, né? Com algumas coisas que eles já conseguem fazer sozinhos, mas que também precisa dessa mediação. Né? Aí entrando, assim, saindo da educação infantil e entrando no ensino fundamental, eu trago aqui, né, a teoria de Vygotsky, né, que é um clássico da educação, né, sobre a zona do desenvolvimento proximal, né, que a zona do desenvolvimento proximal é o que a criança já sabe, já tem de conhecimento, né, que já é próprio dela, do que ela já traz, do que ela já conquistou, né, e o que ela ainda não sabe, mas tem a capacidade cognitiva de aprender, ou seja, o cérebro dela já está desenvolvido a ponto de aprender determinados conteúdos, mas ela ainda não chegou nesse nível. Ela tem a capacidade cognitiva, mas ainda não chegou nesse nível. E uma terceira etapa, que é um nível que a criança, um conteúdo que a criança ainda não sabe e não tem capacidade cognitiva de aprender. Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela chama, né, a mediação das famílias, dos professores, para perpassar por esse processo de aprendizagem, né? Aproveitando aquilo que ela já sabe e estimulando a independência dela para que ela consiga aprender aquilo que ela já tem capacidade cognitiva para aprender, né? Que ela chegando nessa outra etapa, e a partir da construção desses novos conhecimentos, ela chegar numa etapa terceira que ela ainda não tinha capacidade cognitiva, mas que ela desenvolveu. E aí, para ela perpassar nesse processo, né, de aprendizagem de uma forma significativa, ela precisa de auxílio, né? Ela precisa de mediação.
né, ela pode ser estimulada, né, através do que ela já sabe, a conquistar conhecimentos novos de forma independente. Mas para isso ela precisa de uma mediação, de alguém que já sabe. Né? Então, esse processo de mediação, ele é fundamental, né? É um desafio para os pais, é um desafio para os professores que estão lá do outro lado de uma forma online, mas é um desafio que precisa ser observado, precisa ter zelo. Eu sei que não é fácil, porque eu sou mãe, eu estou trabalhando também home office, meu marido está trabalhando home office, e a gente tem sentido os desafios de estar dentro de casa, com trabalhos, com horários, para cumprir nossas atividades, né, de trabalho, e tendo que dar conta desses estímulos, né, desses processos cognitivos, dessas aprendizagens, dessas aulas remotas. Então, é um desafio. Eu sinto na pele de que tem sido um desafio, mas é algo que precisa realmente ser dado importância, né? Mesmo que isso nos tire dos eixos em alguns momentos, né? Que a gente precisa se reajustar, né? Tira um pouquinho daqui, bota um pouquinho ali, mas a gente tem que encontrar formas de organizar essa rotina e de dar atenção a esse processo de mediação, porque vai fazer total diferença no processo de aprendizagem e nesse desenvolvimento, né, cognitivo e da zona de desenvolvimento proximal, que faz todo sentido. Helena, e assim, é muito importante a família acreditar nesse potencial da criança, né? Exatamente. Mais uma vez, não é porque ela não está na escola que ela não vai aprender. Né? A família são os novos mediadores, né, do conhecimento, né? Então quer dizer que durante todo esse tempo a criança perdeu esse tempo todo, não conseguiu aprender nada, não teve nenhuma nova experiência. Qualquer experiência já é uma experiência válida, ela já tirou algo significativo dessas experiências dela, né? Então assim, é importante acreditar nessa capacidade de desenvolvimento da criança, né? Exatamente. E mediar, proporcionar situações desafiadoras, né? Que a criança, ela como a gente, né? Assim, pode até ter medo, mas vai lá, encara e se supera e vê que consegue. E aí ela vai passando para uma nova etapa, né? Vai sempre a nova etapa. Progresso, né? E aí ela vai, com essas experiências, ela vai adquirindo maturidade, né, para aprender, como você disse. Se ela não aprende aqui o básico na educação infantil, principalmente na educação infantil, que eu acredito que é um dos maiores desafios, né, porque a criança ela precisa do contato, né, físico. Exatamente. Ela precisa, né, ver ali, e aí não tem, né, é possível, sim, ainda aprender com estímulos em casa, né? Não deixar de desafiar a criança. E a gente sabe que criança gosta de ser desafiada. Exatamente. Criança gosta. Então, é aproveitar essa possibilidade, essa oportunidade, né? E já que você está aí com a palavra, eu faço uma pergunta para você, de como é que a gente pode estimular, né, o interesse dos alunos, das crianças, dos jovens nas aulas remotas, nessas aulas EAD. Eita, pronto. Desafio. São muitos os desafios, mas também são muitas as possibilidades. Para cada desafio, uma possibilidade, né? Então, assim, já que a gente já está falando da educação infantil, a gente tem que lembrar que a criança da educação infantil, em especial, ela tem um tempo de concentração bem menor para realizar determinadas atividades. Até mesmo ouvir uma história. Se uma criança sentar, o contador de histórias, ele pode estar lá cheio de recursos materiais encantadores, assim, hipnotizantes. Mas se essa história se prolongar por muito tempo, a criança vai perder a atenção, né? Ela vai ver coisas mais interessantes, ela vai acabar se distraindo. E isso vai acontecer também nas aulas remotas, né? E na EAD também, né? A diferença da remota para EAD, já que a gente fica falando de remota e EAD, as aulas remotas, elas acontecem por programação, né? Segue aquele mesmo horário, aquela mesma rotina de horário que os alunos tinham de estar na escola, segue esse mesmo padrão, tem um planejamento específico para cada turma, as atividades são personalizadas para as turmas, e a educação à distância não.
Assim, a remota, ela é em tempo real. E a EAD não. São aulas gravadas, né? Tem um material mais padronizado, de modo geral. Então, tem essa pequena diferença, né? Tem escolas que estão utilizando os dois formatos, né? Tanto remota como EAD. E aí, como a gente vai fazer isso, né? Porque é difícil a gente conquistar a atenção de uma criança de 3, 4, 5 anos na frente de um computador ou de um celular que é bem menor. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou, sei lá, ensinar as vogais, o alfabeto, conceitos? Como é que eu vou explicar isso através de uma ferramenta digital, né? Então, antes de tudo e qualquer coisa, tem que ser algo muito atrativo. Tem que ser muito visual, né? A criança tem que ver, tem que perceber, tem que se sentir hipnotizada, né, por aquilo que ela está vendo. E na educação infantil não pode se estender muito, né? Então, uma das estratégias é não estender muito. Eles cansam, né? Exato. Eles cansam de estar na tela. Exatamente. E outra coisa, atividades descontextualizadas, né? Eu tenho escutado muito relatos de professores, aliás, de pais, falando que são atividades totalmente sem nexo, sabe? Principalmente para o momento, né? É um momento da gente refletir sobre tantos aspectos, tantos fatores. Então, por que não usar isso em favor do conhecimento da aprendizagem? Exatamente. Né? Então, vamos trazer contexto para as atividades. Né? Seja no natureza e sociedade. Como é que eu vou estudar natureza e sociedade em tempo de pandemia, de distanciamento social? Então, vamos pesquisar os impactos desse distanciamento na natureza. E nesse momento, né, Jarliane, é envolver o que as crianças têm em casa, né? Em casa. As possibilidades delas se empolgarem, se envolverem dentro desse contexto. Pronto. Com o que elas têm em casa, né? Usar a criatividade, criar possibilidades de estimular essas funções executivas, né? Dentro de atividades propostas para casa, onde envolva a família, onde envolva os pais. E aí, após isso, essa história de postar e mostrar para a professora, isso empolga a criança, né? Com certeza, porque valoriza o que ela fez. De buscar essa atenção da criança. Valoriza, exatamente. Valoriza a produção, a criação dela. Do jeitinho dela, do jeitinho que ela fez, mas foi ela que fez, né? Então, assim, usando essa nova estratégia, né? Essa outra estratégia, que é a questão do construir. Né? Já que a criança não está dentro da escola, então vamos fazer com que as crianças construam com a família, né? E aí, mais uma vez, a família se aproxima da criança, que se aproxima da escola, que acompanha ali o desenvolvimento da criança na vida escolar dela. Exatamente. Então, reaproveitar o que a gente tem em casa, seja um rolo de papel higiênico que ia para o lixo, vamos construir uma borboleta? Vamos fazer desse rolinho um carrinho ou um elefante? O que será que vai ser a tromba do elefante? Vamos pegar outra coisa, um canudo, né? Que é descartável, né? Que o ideal é que nem utilize esses canudos descartáveis. Mas se tiver lá, vamos reaproveitar. É um brinquedo para a criança. Opa, se é um brinquedo, vai estimular alguma coisa nela. Alguma coisa vai ser estimulado nela para que ela possa aprender. Nem que seja a criatividade de pensar, né? Como que desse rolo de papel higiênico vai sair uma borboleta, um elefante, um cachorrinho? Então, é aproveitar os recursos que a gente... Seja os brinquedos velhos, né? Que já está quebrado, vamos reconstruir. Ou então vamos separar, vamos reformar e vamos doar. Exatamente. Né? Então, as possibilidades, elas são inúmeras. E usar a criatividade. Usar a criatividade. Na educação infantil, principalmente, não pode faltar a criatividade. Porque criança... mesmo, não é só correndo.
é o novo por cima do novo. Novo, 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 sempre algo novo para a criança, né? E aí a educação isso facilita também a expansão da nossa criatividade, né? Porque a gente está estimulando tanto, né? Com certeza, né? Como você mesmo fala, né? De tanto a gente tentar inventar, criar, nós vamos criando novas sinapses. Exatamente. Né? Novas conexões. Não, eu estava comentando esses dias que a minha neuroplasticidade nesses dias tem ficado mais tem super exercitadas, né? Super exercitada. Acredito muito. Que de muita gente. De muitos. Nosso cérebro tem saído mais da zona de conforto e exercitado. Isso faz bem para a gente também. Né? E faz bem para as nossas crianças, né? Que estão também tendo que se reajustar, que aprender de formas diferentes. Né? E aí saindo um pouco da educação infantil, indo mais para o lado mais de adolescentes, jovens e adultos, e o que eu tenho percebido e se escutado